quantas vezes eu já leí este mesmo texto, pero hoje entendi algo novo, algo muito profundo. Seguramente, alguma vez você já escutou falar de um pastor que ha deixado a igreja, que saiu da igreja, que desistiu da fé, ou que cometeu pecados e tuvo que ser retirado, ¿no?, do ministério, da igreja. Seguramente você já escutou. Por que passa isso? Será que foi o próprio pastor que quis sair? Própria decisão? Ou que passou? Aqui, no livro de Apocalipse, estou meditando hoje aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 2, habla clarito o motivo por que os pastores são retirados da igreja. É muito interessante. Deus mío. Aqui diz assim, deixa ler aqui, deixa abrir em espanhol. Estou meditando aqui na Bíblia em português. Bien, aqui habla sobre a carta a la igreja de Éfeso. Eu conosco tus obras, versículo 2, tu fatiga, tu perseverança. E aqui vai falando de uma pessoa muito dedicada, de alguém, oiga, las cartas del Apocalipse, que Jesus mandou Juan escrever, ella foi enviada, são 7 cartas, foram enviadas a los pastores, al ángel de la iglesia, ou seja, al responsable de la iglesia. El responsable de la iglesia é chamado aqui na Bíblia de ángel de la iglesia. E aí, vai falando, eu conosco tus obras, tu fatiga, soportas las pruebas, los malos, las personas malas. Todo esto, nós pastores, de verdade, temos que suportar. Pessoas que são falsas, pessoas que, lutas e lutas que há em la obra de Deus, não? E aqui, versículo 3, diz, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, não has desmayado. Aí, versículo 4, Jesus habla al pastor, dizendo, tenho contra ti que has deixado tu primeiro amor. E aí Jesus, ele pede, ele diz, arrepienta-te, porque senão, aqui está o detalhe. Mira que interessante en el versículo, deja ver, 5, versículo 5. Recuerda, portanto, de donde has caído. Recadito a todos os pastores que perderam o primeiro amor. Aquela gana de bautizar a gente em las águas, bautizar a gente com o Espírito Santo. Recuerda que deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de amar a obra de Deus, deixou de mirar a obra de Deus com buenos ojos, sabe? Que fuerte. A carta foi escrita a pastores, a los pastores. E aqui diz assim, arrepiéntete, haz las obras que hiciste al principio, senão vendré a ti e quitaré tu candelabro de su lugar. Aí, bien, sempre el candelabro sabemos também que é uma representação do Espírito Santo, verdade? El candelabro, algumas partes na Bíblia, el candelabro está lleno de aceite, tá? A luz. El candelabro pode representar aqui o coração de uno, la salvação. Normalmente se predica esta parte, se tu não te arrepientes, retiraré el candelabro, que é onde tem el fuego del Espírito Santo, ou seja, uno pierde la salvação. Pero, em capítulo 1, versículo 20, presta atenção nessa parte, versículo 20, quando diz quem são as estrelas e quem são os candelabros, diz assim, las 7 estrellas que están en las manos de Jesús, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Porque dice en capítulo 1 que Jesús tiene las 7 estrellas en las manos. Son los ángeles, los pastores, responsables. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Capítulo 2, el recado a los pastores,
que Jesus dá é arrepiéntete, senão, caramba, quitaré tu candelabro, quitaré tu iglesia. Então, quando você escute de alguém, algum pastor que saiu da igreja, foi Jesus que quitou ele, ou a igreja dele. Ele estava como responsável de aquela igreja. O pastor desistiu, o pastor pecou, o pastor decidiu sair, abandonou a igreja. Se foi, deixou as ovelhas, pues. Igreja não são as paredes, igrejas são as pessoas. E, ou seja, foi Jesus quem quitou aquela responsabilidade. Eu, como pastor, tenho total consciência disso. Que quando eu não cuido da igreja, as pessoas, eu não dou a vida por las pessoas, e aqui está clarito dizendo uma vez mais isso, eu perdo a confiança que Jesus tem em mim, de que eu cuide de las ovejas, de las pessoas, de la igreja. Então, claro que isto vale para você, obreiro, você, membro, que a vezes você escute falar de um obreiro que deixou a igreja, perdeu a igreja. Jesus quitou. Jesus mesmo, sabe, dijo, não, este aqui não pode quedar em minha igreja. Sabe aquele membro, aquela pessoa que de la nada enfriou em la fé, perdeu la fé, saiu de la igreja? Muitas vezes foi o próprio Senhor Jesus, porque deu chance para a pessoa se arrepentir-se, e uno não se arrepentiu e perdeu a fé, perdeu a igreja. Quitaré. A parte que me chamou a atenção, para mim como pastor, cada um aí evalue para si mesmo, vendré a ti e quitaré tu igreja, tu candelabro, quitaré tu igreja. Que dolor. Os pastores sabem que é isto. Os pastores que já passaram por isso. Perder uma responsabilidade como uma forma de castigo, uma forma de irresponsabilidade, uma falha, e é um castigo muito grande, é um peso na consciência muito grande. Então, bem, não pierdas a oportunidade de estar em la igreja, ¿vale? Lo que mais Satanás quer é que uno abandone a igreja, você obreiro, você membro, você que um dia se bautizou e entrou para a família, para a igreja. Não pierdas o direito, a bendição de estar reunido com a igreja. É uma grande bendição ter uma igreja. Ame sua igreja, dê a vida por sua igreja. Igreja, já les dije, não são as paredes, mas aquele grupo de pessoas, uma família, sabe? Cada igreja, gente, cada igreja, agora estou falando instituição, cada igreja tem uma missão. Sabe qual é a missão da Igreja Universal? Nós não priorizamos a alabança, sabe? Música, coral. Não é que é pecado, não é que condenamos isso, claro que não. A Igreja Universal, ela não prioriza estudo teológico, sabe? Vamos aprender a Bíblia, estudo. Não estou tampouco, não decimos que isso é pecado, claro que não. Se queres estudar, estude, pero não é a prioridade. Nós, em la Igreja Universal, priorizamos os sofridos, como Jesus mandou, ir por todo o mundo, curad a los enfermos, expulsad a los demônios, haced discípulos e predicad el evangelho, a salvação. Esta é a missão, esta é a Igreja Universal. Se eres de la Igreja Universal, ame este grupo de pessoas que trabalha. Esta é a missão que Deus entregou a nós de la Igreja Universal. Ajudar a los sofridos, aqueles que não querem saber, não vão a perguntar onde estudaste teologia, onde te formaste. Não, porque eles estão a ponto de morrer e pouco importa a escola que estudou ou se tem diploma, certificado, nada disso. São pessoas que estão para morrer. São pessoas endemoniadas, como minha mamá, por exemplo, quando chegamos, minha família,
em la Iglesia Universal, minha mamá quedou por horas incorporada com espíritos e o pastor nem havia perguntado o nome de minha mamá, de minha família. E o pastor quedou lutando, literalmente lutando contra aqueles espíritos malignos que estavam no corpo de minha madre. E só depois de muitas lutas, expulsando os espíritos, o pastor senta com nós, me acuerdo como hoje, nunca me olvido. E aí sim o pastor pergunta, como se chama você? Esta é a Igreja Universal. Então, ¿eres usted de la Iglesia Universal? Ame su iglesia. ¿Usted es de otro ministerio? Bueno, Dios te llamó para este otro ministerio ahí. Ame a la iglesia donde Dios te llamó y dé la vida hasta su muerte, ya que Dios le dio una misión. ¿Vale? Entonces, queda ahí esta revelación, ya que es libro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, queda esta revelação. Aquele que não se arrepiente, Deus, Jesus, remueve, ou quita a igreja de uno. E uno perde o direito de estar em família, em igreja. Bendiciones. Vamos com todo. Siga guardando sua fé. Nos vemos.